Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Eu quero iniciar esse vídeo lhes falando sobre uma frase que lhes disse na live de ontem, lhes apresentando uma proposta de reflexão. Meu entendimento, não tem nada pior para uma sociedade, principalmente aquela que quer reconstruir um projeto, do que o passador de pano e o lacrador. Esses dois indivíduos, o passador de pano e o lacrador, principalmente o lacrador, precisam ser dizimados da sociedade, porque não colaboram em nada com o referido processo de construção, de reconstrução. Então vamos aqui aos fatos. O Marcos Braz chegou ontem pela manhã, depois daquela derrota vergonhosa para o Palmeiras, na tarde de sábado, não somente pela perda de um jogo ou de um título, mas pela forma como ela se deu. E pela forma como ela vinha se desenhando também, quando nós alertávamos que algumas mudanças e cobranças deveriam realmente acontecer. Como eu falei para vocês, no meu entendimento, o Renato, depois daquele jogo contra o Grêmio, não devia nem ter subido no avião para ir até o Uruguai. Ele devia ter sido demitido sumariamente. Mas independente de qualquer coisa, o Marcos Braz chegou ontem pela manhã e, cansado, disse o seguinte: não, nós vamos resolver com calma. Eu já ouvi o Marcos Braz falando isso por inúmeras vezes. É uma diretoria, meus amigos, que realmente é bastante morosa para tomar decisão. Sabe por quê? É porque cada um defende o seu nicho. Esse é o grande problema. Então, quando ele fala que realmente algumas mudanças no departamento de futebol deveriam acontecer, vocês não me levem a mal, não. Eu sei que eu vou ser criticado, eu sei que esse vídeo aí causa espécie em muita gente, mas o primeiro a ter que deixar o Flamengo é ele próprio. Aliás, ele não devia, como vocês sabem, ter continuado no Flamengo como vice-presidente desde o ano passado. Não somente porque promoveu escolhas erradas e levou o Flamengo a um processo de diminuição da arrecadação, porque deixou de conquistar títulos, sendo obrigado inclusive a vender o Gerson. Porque eu não tenho nenhuma dúvida, se o Gerson tivesse dentro de campo, o Flamengo não teria perdido daquela forma mais grosseira, daquela forma mais displicente. Então, o ano passado, além dos problemas que ele criou, em função das más escolhas para treinador, e foi ele que fez, ele precisa ser responsabilizado por isso, o companheiro também usou o Flamengo para poder se eleger vereador do município do Rio de Janeiro. Eu sei que vocês não vão ouvir isso, ouviram muito de mim o ano passado e durante esse ano inteiro, quando eu até falava sobre aquela frase, aquele trecho daquela música do Zeca Pagodinho, quando ele dizia assim: quem não escuta cuidado, acaba escutando coitado, pois é exatamente isso que está acontecendo. Então, tem um processo de reformulação, meus amigos, que precisa ser feito no departamento de futebol, já que o Landim, agora no sábado, na eleição do dia 4, vai ser reeleito, porque são favas contadas, vocês sabem disso. Esse processo aí precisa se iniciar com a própria saída dele e do Bruno Spindel, do Gabriel Skinner, que vai para as noitadas com os jogadores, vocês sabem disso, para que acabe aquele desmando, acabe aquela desorganização, aquela falta de dedicação toda que acontece lá no Ninho do Urubu, porque aquilo ali não é sério, até pelada, meus amigos, o Marcos Braz consegue promover lá dentro do Ninho do Urubu, para que vocês tenham uma ideia. Então, tem muita gente aí que cultua a figura do Marcos Braz como importantíssima para dentro do Flamengo, e eu quero dizer uma coisa aqui para vocês: que relevância tem? Me diga, qual é a relevância que tem o Marcos Braz? O que ele fez? Quero perguntar a vocês aqui, para que o Flamengo conquistasse todos esses títulos. E agora, aliás, quero dizer aqui a vocês também, né, porque vocês às vezes se deixam levar pelos argumentos mais fortes. Todos esses títulos, o Flamengo ganhou uma Libertadores e ganhou 2 campeonatos brasileiros. Aí vocês vão dizer assim: bom, 3 anos, Fernando, de certa forma é bem razoável, né? O Flamengo, que enfrentava um hiato muito grande de títulos, hiato temporal de títulos esse tempo inteiro, então 2 brasileiros e uma Libertadores é algo muito importante. E realmente eu vou dizer a vocês que sim, mas não são esses títulos todos, quando conta aí Recopa, Supercopa, Campeonato Carioca. Isso é ridículo. Sinceramente, isso é ridículo. O Flamengo perdeu aí, meus amigos, 3 Copas do Brasil, a primeira em 2019, não vou nem falar, porque
o Mister havia acabado de chegar, mas perdeu o ano passado, perdeu esse ano por mais escolhas de treinador. Afinal de contas, verdade, eu fui o pária. Eu fui execrado lá no início do ano, quando o Flamengo foi o campeão brasileiro, e eu disse que o Flamengo tinha que demitir o Rogério Ceni, porque senão nós iríamos sofrer o ano inteirinho de 2021, que foi exatamente o que aconteceu, porque tem muita gente aí que reclama do Renato agora, mas o pessoal esquece daquela frase do Landim, lá em fevereiro, acredito eu, fevereiro, depois que o Flamengo foi campeão lá no Beira-Rio e não estava nem no campo. Importante que vocês se recordem disso, quando o Internacional não conseguiu fazer gol no Corinthians graças ao Cássio, não é? Então, a frase que ele disse que o Rogério Ceni era a cara do Flamengo. Aí demoraram tanto tempo para poder demitir, o Marcos Braz resistindo bastante, porque o companheiro tem que mandar em tudo. Ele tem que mandar em tudo ali. Ele emperra qualquer processo de renovação. Esse preparador físico, por exemplo, aí, que ele leva para dentro do Flamengo completamente obsoleto, será que isso aí não é a responsabilidade, não é o responsável pelo mau condicionamento físico do Flamengo dentro de campo, a olhos vistos? E ele defendendo sempre as escolhas dele, ou seja, não é algo que ele defenda em prol do Flamengo, é algo que ele defende em prol das escolhas dele, é jactancioso, é vaidoso. Então eu quero dizer uma coisa a vocês, para começar um processo de reformulação, é preciso que ele saia. E você aí, companheiro, não consegue entender que ele precisa sair para poder acabar com tudo aquilo ali. Tem outros tantos profissionais, tem outros tantos dirigentes que poderiam realizar um papel melhor, porque eu vou dizer uma coisa a vocês, ele é um neófito no futebol. Não entende nada de futebol, porque se ele entendesse de futebol, por exemplo, ele não ia trazer esse belga para jogar aqui no Flamengo. Ele não teria feito um monte de contratações aí ao longo desse tempo todo que não deram certo. E você aí, companheiro, ainda insiste em dizer que o Marcos Braz foi o responsável por todas aquelas conquistas. Não foi. O responsável por todas aquelas conquistas foi o trabalho sério realizado pelo Mister e a sua comissão técnica. Porque eu vou dizer a vocês sobre um outro mito, essa história aí, que o Tanuri era o queridinho do Mister, isso é uma falácia, viu? Os jogadores não chegavam nem perto do Tanuri, isso é uma falácia. Obviamente se tratavam, mas as decisões todas eram tomadas pela equipe do Mister. Importante que vocês saibam disso, porque todo mundo fica cultuando XYZ, quando na verdade esse Tanuri, eu não tenho aqui propriedade para poder realizar julgamentos, eu não tenho aqui agora meios para poder comparar lesões, mas eu quero dizer, é questionável ou não é a conduta do Tanuri? E o Tanuri, meu amigo, é albergado, ele é alicerçado, ele é apoiado por quem? Lá dentro do Flamengo. Então, meus amigos, é o que eu digo para vocês, tem uma eleição agora no sábado, e aí a torcida rubro-negra, não, tem um processo de reformulação, e agora vai começar, né, aquela época de especulação sobre quem vem, quem vai, já começou a história aí do treinador, mas um trabalho sério precisa ser realizado. Sabe por quê? Para que o Flamengo não vá jogar, por exemplo, contra o Sport, e que tenha ali o mapa de desempenho do time do Grêmio, como aconteceu, porque essa análise de desempenho do Flamengo, esse departamento é uma vergonha. Você vai jogar ali contra o Sport, na verdade o que você tem ali, meus amigos, é um mapa do jogo contra o Grêmio. É inacreditável, e o gestor daquele departamento ainda foi promovido. Então pergunto eu a vocês, como é, meu amigo rubro-negro, pergunto eu aqui, que você pretende achar que qualquer reformulação vai ser realizada ali com o próprio Marcos Braz, que é o responsável por todas aquelas escolhas ruins que o Flamengo fez? Me diga. Qualquer outro lugar ele estava demitido, em qualquer outro lugar ele teria saído. Então ninguém tem coragem de falar, mas eu vou falar. Ele precisa sair do Flamengo, ele precisa entender, cara, olha só a quantidade de bobagens que eu fiz e eu agora vou tirar o Flamengo desse meu peso. Eu vou tirar um período sabático, vou pedir licença
não é? Para que a chapa do Landim não fique comprometida lá com a corrente do Marcos Braz. Então eu vou tirar a licença aqui do cargo porque eu estou atrapalhando. Eu sou Flamengo e eu quero que naturalmente o Flamengo passe por esse processo de reformulação de verdade. De verdade. Porque você aí não vai nem ficar sabendo das coisas que acontecem ali se o próprio Marcos Braz continuar naquela história. Aí tem ali o Gabriel Skinner, que é parente do BAP, que vai para os jogadores, com os jogadores para a noitada. Você tem ali o Tanuri, que não sai de jeito nenhum. Você tem um amiguinho do Braz ali como chefe da preparação física. E por aí vai, meu amigo. E aí o chefe do departamento de desempenho acaba sendo promovido e as coisas vão acontecendo. E ontem, meu amigo, só para ilustrar aqui para vocês, apesar dele ter jogado muito e sempre ter honrado o manto, o companheiro de Arrascaeta foi flagrado lá numa festa, lá na Anitta, não é? A Anitta que flertou com ele nas redes sociais essa semana. O companheiro estava lá, rindo, tirando foto, enquanto você aí, companheiro, está envergonhado do problema que foi essa derrota. Porque eu não sei, eu falei isso lá na live, eu não sei se vocês perceberam, mas agora não dá mais para sacanear o Palmeiras. Sabe por quê? Porque o Palmeiras, meus amigos, nos venceu numa Libertadores, numa final. Então, companheiro, você só vai conseguir sacanear o Palmeiras de novo se por acaso o destino nos fizer decidir uma outra Libertadores contra o Palmeiras e nós ganharmos. Agora nós não temos mais moral para sacanear os caras. E sabe por que isso aconteceu? O Flamengo tinha até, dentre todos os problemas, a condição, sim, para poder vencer a partida. Sabe por que aconteceu? Por uma displicência. Aconteceu, sabe por quê? Por falta de comprometimento. Aconteceu, sabe por quê, companheiro? Porque tem um trabalho de marketing ali, que o belga tem por trás dele, que fez, inclusive, meus amigos, com que ele chegasse aqui e fosse jogar numa posição de segundo volante que não é a dele, que ele nunca jogou lá. Ele nunca jogou. Ele disse que era segundo volante porque aquela posição era ocupada pelo Diego, e o Diego questionado, o Diego mais velho, se lesionando, ele entendeu que era ali a oportunidade. Quando é um franzino, é um garoto que pesa meio quilo, não tem condição de estar ali. Tem muita gente ainda falando aí do Gerson, não é? Que o Gerson, que nós não iríamos sentir falta, tudo produto de marketing. Imediatamente a assessoria dele já começou a montar estratagemas para poder dirimir o impacto que aquele lance gerou. E você aí, companheiro rubro-negro, tá triste, você rubro-negro aí tá envergonhado, você rubro-negro aí perdeu pro Palmeiras e você não tá em festa nenhuma, você não tem aquele valor todo na sua conta no final do mês, porque foi aquilo que eu falei para você. Entenda uma coisa aqui, se você é funcionário de sexto escalão, meu amigo, de uma empresa, o erro que você porventura vá cometer, na maior parte das vezes, é um erro mínimo. E você recebe um salário para poder absorver os impactos desse erro mínimo. Agora, quando você vai ali gradando, quando você vai aumentando o nível de importância que você tem dentro da hierarquia da empresa, você vai ganhando muito mais para você poder absorver. Então, coitadinho é o Carvalho. Coitadinho é o Carvalho. Não tem essa história de exercício de perdão. Acho que vocês não entenderam ainda. O Flamengo perdeu da forma mais triste. Essa foi a pior derrota do Flamengo na história. Nunca o Flamengo perdeu desse jeito, daquela maneira horrorosa. O que ele fez é colossal. Então você aí, companheiro, ainda imaginando que ele vai entregar muito, aí um monte de jogadores se apressaram em dizer que o companheiro lá estava bem pra caramba, só porque o Zinho falou na televisão. Estava bem nada. Sempre deu espaços, não consegue articular uma jogada porque ele não tem peso para jogar ali. Pega a bola e larga, não é que nem o Gerson que pegava, matava, girava e verticalizava. Não pode jogar ali, não pode jogar mais com a camisa do Flamengo. Entenda uma coisa aí, companheiro. Se a sua secretária doméstica, por uma negligência, por uma falta de diligência, por uma falta de comprometimento, cometer um erro e botar fogo na tua casa inteira e você ter um prejuízo enorme dentro da sua casa por isso, você não vai botar essa companheira trabalhando com você depois que você reformar a casa. Concorda? Então, esse companheiro não pode jogar lá no Flamengo.
Eu jamais vou falar o nome dele novamente, porque ele foi o responsável, mas principalmente, responsável pela pior derrota da história do Flamengo. A pior derrota, da maneira mais feia. Se esse gol tivesse saído aí, através do gol de cabeça do Felipe Melo, falta do Scarpa, que seja, mas não, saiu da maneira mais tenebrosa. Quero falar também aí sobre essa geração 85. Acabou, meu amigo. Acabou. Até quando você vai ficar passando pano aí pro Diego Alves? Olha só o gol que ele tomou. Até quando você vai ficar passando pano para isso? O Diego não tem mais condição. Agradeço a ele, honrou o manto, no meu entendimento. Muita gente não gosta, mas acabou. O Felipe Luiz não dá, meu amigo. Acabou, infelizmente, acabou pro futebol. O cara tem 30 e cacetada de anos. Uma reformulação não podia ter renovado com essa geração de 85. Ano que vem nós vamos ter aí que aturar o Diego Alves o ano inteirinho. Inteirinho de novo, tomando gol pro bar da perna, saindo mal também, entregando a bola, o ouro pro bandido. É assim. É assim, sabe por quê? Porque não tem cobrança. E logo o Landim, que na campanha do ano passado, da eleição passada, quando ele se elegeu presidente do Flamengo, criticava o Bandeira dizendo que com ele ia ter cobrança. Viu? Então, eu quero que você entenda esse meu desabafo aqui, de um cara, inclusive, que tô doente, tô vendo aí minha voz, com febre. É óbvio que essa história foi emocional, esse gol não sai da minha cabeça, e eu, meu amigo, quero pedir desculpas a vocês, mas eu não sou bom como ser humano o suficiente para poder perdoar erros desses caras. Então é o seguinte, já que o Landim está aqui eleito, Marcos Braz fora para poder reformar todo o departamento de futebol. E esse menino não pode mais vestir a camisa do Flamengo, porque daqui a 3, 4 anos, 20 milhões de euros, imagina o Flamengo pagando 20 milhões de euros, toda vez que qualquer rubro-negro vê-lo dentro de campo, vai se recordar daquele vexame, meus amigos, do vexame que foi perder, da tristeza, da dor de perder um campeonato daquela forma. Hoje à noite tem uma live, 10h30, vocês me desculpem aí, mas tem certas coisas que eu realmente não consigo aturar. Respeito aí a opinião de todo mundo, põe a opinião de vocês aí, mas meu amigo, eu sou rubro-negro, eu não aceito de forma alguma perder daquele jeito, com erros que eu já estou falando há mais de um ano. Saudações rubro-negras.